O verdadeiro sabor da pizza está na Pizzaria Toscana. Ingredientes selecionados e aquele tempero delicioso. Um lugar agradável para você e sua família passarem momentos especiais. Venha se deliciar com as mais saborosas pizzas. Ou, se preferir, faça o seu pedido pelo telefone 2644-3793 e entregaremos onde você desejar. Pizzaria Toscana. O sabor da verdadeira pizza. Avenida Vereador Manuel Antunes, número 210, Braga, Cabo Frio. Agradecendo ao Deus Pai Todo-Poderoso, a Nossa Senhora Aparecida e a você, meu novo assinante, eu quero dizer que o lugar no pódio e o seu legado social está no ar. Olha, hoje nós vamos falar sobre futebol. Vamos falar com um ex-jogador de futebol, vamos falar sobre gerenciamento esportivo, vamos conhecer a passagem de uma pessoa que está em Cabo Frio, na região dos Lagos, fazendo algumas gestões sociais. A gente daqui a pouco vai conversar com ele. Também quero aproveitar para agradecer a você que nos assiste pelo www.cabofriotv.com.br, você que nos assiste pelo nosso blog. O nome do nosso blog é o nome do nosso programa, só que é tudo junto, né? O Lugar no Pódio e o seu legado social.blogspot.com.br. Quero agradecer também a você que me encontra pela rua, parabenizando pelos programas. Que Deus abençoe você, sua família, tá? Muito obrigado a todos vocês. Você que está nos assistindo fora do país, nós tivemos às 11 horas da manhã, quando eu tirei lá a relação, 44 pessoas assistindo o nosso programa pelo blog, 10 pessoas na Alemanha, 6 na Irlanda, 6 na Rússia, 4 nos Estados Unidos, 2 na França, 1 na Áustria e 1 na França. Durante a semana, nós tivemos 228 pessoas assistindo nossos programas pelo nosso blog, 54 na Alemanha, 10 na Irlanda, 11 na Rússia, 14 nos Estados Unidos, 3 no Paquistão, 3 em Portugal e 4 na Espanha. Muito obrigado a você que assiste o nosso programa fora do país. Que Deus abençoe você, a sua família. Eu fico feliz da vida, sabendo que você, fora do Brasil, valoriza o nosso programa. Olha, eu deixo sempre aqui algumas sugestões, e uma delas é esta: o que pode salvar o nosso país, o nosso estado e o nosso município não é o que você fala, e sim o que você faz. E o que você faz? Já parou para analisar? Falar é fácil. Abraços a todos associados da PIAT, Associação dos Proprietários de Imóveis de Aluguéis para a temporada de Cabo Frio. A gente está nessa árdua missão aí, assumindo a presidência da associação. E lembrando que amanhã nós temos a reunião de diretoria. Quero agradecer aí ao vereador Miguel Alencar, ter me recebido no seu gabinete ontem para tratar já de assuntos inerentes a isso. Ao meu amigo, irmão, camarada, Mauro Branco, secretário de Mobilidade Urbana. Muito obrigado, Mauro, pela força que você tem dado aí, pela parceria que a gente vem realizando com você, tá? Também
quero aproveitar, agradecer a todos vocês, atletas, que estão participando dessa avaliação do novo Cabo Frio Esporte Clube, a antiga Esprof. Agradecer ao Robson Márcio, nosso treinador, o meu querido amigo Marcelo Santiago, presidente, ao Zé Carlos, ao professor Pablo, enfim, a todos vocês que participam desse projeto visando o Campeonato Carioca de 2018. Vamos aguardar, vem muitas surpresas por aí, tá bom? Fica as minhas reflexões. Eu fiquei muito feliz porque já estou vendo, inclusive, pessoas usando como programa essa reflexão. Se eu não mudar, nada muda. Eu venho falando aqui, batendo nessa tecla há mais de 5 anos, né? A outra, eu sou feliz te vendo feliz. E preste bem atenção a esta, que é sensacional. Se você não lutar por alguma coisa, você vai ser vencido por alguma coisa. Abraços a todos da família de seu Vadinho lá, da Pizzaria Toscana. Um abraço, muito obrigado pela força que vocês têm dado para mim. Um abraço lá a Reinaldo e Simone, do Domingo Sávio. Obrigado. Desculpa, Ronaldo, mas infelizmente existem incapazes aqui dentro. São incapazes que eu não posso olhar para ele agora, porque senão ele me xinga. Mas o que vai fazer? Falar em incapazes. E aí, o Caveirinha falou mal de mim ontem? Né? Então eu não posso falar, mas hoje eu estou pensando muito no Caveirinha. A cada gol do adversário eu vou pensar no Caveirinha. Quero também mandar um beijão para minha mulher. Beijo, Rô. Deus te abençoe. Em pleno ar? Essa é novidade, hein? Um beijo lá para minha mãe também, dona Rita. Que Deus abençoe a senhora. Tá? Hoje eu vou conversar com uma pessoa que eu tenho certeza que você já viu jogar no seu clube no Rio de Janeiro. Eu não sei, ele vai passar para a gente agora aqui as informações, o que ele fez, não sei. O Botafogo ficou tantos anos sem título, será que foi por sua causa? Seja bem-vindo, Anderson, prazer muito grande. Depois de bastante tempo, né? Finalmente você aqui, né? Eu primeiramente venho agradecer a sua pessoa por abrir o espaço aí para nós estarmos aqui para podermos ter um papo, né? Um bate-papo de amigos, descontraído, que a qual nós vamos colocar aqui algumas questões, nos apresentar de uma maneira mais macro para a região dos Lagos, que acho que é o período de 1 ano que eu estou aqui, né? Lotado aqui na cidade de Arraial do Cabo, e de uma maneira singular nós estamos podendo fazer algumas coisas, né, interessantes dentro daquilo que é a nossa capacitação, que é a área esportiva. Anderson de Lima Cruz, ex-jogador de futebol, gestor esportivo, cursos em marketing do esporte, experiências passando por Paris, teve uma experiência também muito desagradável em 2013, a gente vai saber qual foi, passou por Portugal, tem alguns projetos formados aí de integração social através do esporte, amigo do Sidorf, né? Teve um problema, teve uma gestão lá no Barra Mansa que a gente vai fazer, e jogou pelo Botafogo, Vasco, Inter, Caxias do Sul, Portuguesa Santista, passou por Barra Mansa, é empresário do Ederson, né? Do Flamengo? Não, isso é um equívoco da imprensa brasileira, que na época me conotava como empresário de futebol. A minha profissão sempre foi gestor. Eu representava os negócios de um grande empresário conhecido mundialmente, que é o Jorge Mendes. Ele era cliente do escritório em Toulouse e nós cuidávamos dos acessos dos atletas brasileiros que transitavam na França, entre esses o Ederson. Então, em 2013, houve um interesse de repatriamento
do Ederson ao Brasil. Pelo Grêmio, Fluminense, Palmeiras se manifestaram em interesse na época. E como nós cuidávamos da parte de direitos desportivos dele, de contratos e negociações, então eu era incumbido no Brasil de poder falar com a imprensa, e eles colocaram na época que eu era empresário do Ederson sem nunca ter sido, né? Daqui a pouco deixar essa ressalva aqui. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Também é um militante da causa racial no Brasil. Correto. Vamos conversar sobre isso. Correto. Estamos ainda num atraso grande, né? Tem trabalhos sociais realizados aqui na região dos Lagos, no Morro da Coca-Cola, em Real do Cabo, Pontal da Atalaia, Morro do Chá. Foi jogador de futebol. Eu falei alguma coisa. Agora vamos deixar Anderson falar. Vou fazer uma pergunta simples para ele me responder. Quem é Anderson Lima? Antes Lima Cruz. Então, o Anderson, ele iniciou a sua vida, né, no futebol no Botafogo, já aos 15 anos de idade, no ano de 1992. No ano de 1992, e tive parte da minha... Eu sou carioca, né, da Gema, natural de Botafogo. Tive parte da minha adolescência toda na Baixada Fluminense, num local que era muito perto, muito próximo ao Marechal Hermes, que era a antiga base ali do Botafogo, Mané Garrincha. E fiquei jogando lá no Botafogo de meus 15 até meus 17 anos, na base. Até que ocorreu alguns problemas familiares na época, muito grave, que me causaram algumas desinstabilidades emocionais, que eu me afastei. Então fiquei dos 17 até os 20 anos sem transitar profissionalmente no clube, né? Profissionalmente não, era da base, sem transitar num clube profissional. Até que com 20 anos de idade eu fui convidado a poder participar do elenco então dos juniores do Vasco da Gama, levado lá pelo médico Alexandre Campelo. Grande amigo meu. Também, um grande amigo, uma pessoa que tem um extremo carinho. Há alguns anos não nos vemos, mas ele me levou lá, inclusive também por intermédio do Marcos Bruno, que era responsável da base do Salão do Vasco. São pessoas que... O Marcos Bruno, eu tive o prazer de reencontrá-lo através do Thiago Campbell, que hoje está vindo ao pleito de presidente do clube do Barra Mansa, mas é mais conhecido como técnico no meio do futebol, no meio do esportivo. Thiago Campbell também não me é estranho, não. Ele é uma figura também como nós. Nós estamos vindo de uma geração... Pode falar. Nós estamos vindo de uma geração com bastante base, apesar de sermos novos, mas temos bastante base, experiência que nós temos acarretado ao longo dessas etapas longínquas que é o futebol, né? Porque na verdade tem que estarmos nos atualizando constantemente. E o Thiago tem essa história dentro do futebol de salão e conseguiu me reaproximar com o Marcos Bruno. Eu tive o prazer de ir até o Rio, na Tijuca, no Shopping Tijuca, nos encontramos, nos abraçamos. Tá bem já passado de idade, né, o Marcos? Mas teve uma passagem no Salão do Vasco que Nossa Senhora. Sim, no futebol de salão do Rio de Janeiro ele é um nome muito forte. Fortíssimo. Ele foi inclusive pioneiro da seleção brasileira. É um pioneiro. Então ele me levou. Teve inclusive Cabo Frio. Eu não sabia. Fez uma parceria com o Cabo Frio e Vasco, que chegou a disputar um ano de futsal. Não sabia. Então eu pude ter ido ao Vasco. E ali no Vasco eu fiquei no período de 1 ano apenas na base. Em 96 até 97. Né? Então, já tinha saído de lá. Então logo após eu fui para o Internacional em 98. Eu me lembro o dia que eu cheguei no Inter, foi num domingo em abril, foi no final do Campeonato Gaúcho, que o Inter tinha perdido para o Juventude. Mas a gente vai falar daqui a pouco sobre essa sua passagem. Sim. Fabiano, tá no ponto aí? Tá? Pode jogar. Pode jogar para mim. Eu quero que você me fale sobre isso aí. O que é isso aí? Quem é essas pessoas aí? Esse é o Steven. É um atleta, um jogador de futebol. Ele é oriundo dos Estados Unidos da América. Ele é um cliente da nossa agência, que é lotada em Lisboa, que é a Making People. Né? Nós temos jogadores de vários continentes que nós recebemos, inclusive 3 cabistas estão lá também. Esse contrato foi no Vitória, foi no Varzim, Pólvora de Varzim. Eu tive lá. No Varzim. Hoje o Varzim está na 2ª divisão do Campeonato Português.
É um cliente nosso. Congresso de turismo. Nós temos alguns atletas dos Estados Unidos que vão fazer escola conosco. Né? Lindo, linda praia. Um cais maravilhoso. Linda, linda, linda. Eu tive lá agora, deve ter um mês. Esse cara aí, quem é? Esse Você foi em Portugal também, né? Esse príncipe africano aí sou eu, né? Onde é que é essa foto aí? Essa foto é em Toulouse. Toulouse da França? Isso, la Ville Rose. Oui, de la Sul, de la Côte de Marseille. É o escritório. O escritório nosso ficava lá, que eu prestava serviço. Deve estar fazendo frio ali, não? Você, muito. Não estava fazendo frio, não. La beaucoup, la cochon. Pode passar, Fabiano. Isso. Minha casa. Eu costumo dizer que eu cheguei no Rio Grande do Sul como carioca, né? Flamenguista. É no Beira-Rio, né? É no Beira-Rio. Eu cheguei flamenguista e saí daí colorado. Sou colorado hoje. Pode passar, Fabiano. Saí colorado. Então. Aí eu não tô na área lá. Esse eu não tô na área lá no Sul Fluminense. Isso aí, é isso aí. Pode passar. Aí essa torre aí ninguém conhece, não, né? Nós chamamos, os franceses chamam de Mademoiselle. E a gente aqui carinhosamente chama de Torre de Fefeu. Pode passar. Foi um grande presente de Deus que eu obtive. Esse é o jogador que nós fizemos esse ano agora o contrato com ele, né? O Steven. E é algo raro no futebol português acender um atleta dos Estados Unidos. É mesmo? Eu nunca vi. É verdade. É raro. Passa, Fabiano. Nós temos sido um pioneiro lá. Esse jovem é o Ian, do Morro da Coca-Cola, do nosso projeto. É um cabista, né, de Arraial do Cabo. Ele está lá agora jogando na nossa escola lá, no Bugadense. Nós temos 2 escolas lá, que é o Bugadense e o Canindelo. Passa, Fabiano. Esse também é o cabista, é o do Morro da Coca-Cola também, que é o Thales Bauer. Jogou pela Cabo Friense este ano, pelo Campeonato Carioca. Também é do projeto lá, também nosso. Passa, Fabiano. Esse é o presidente do Vazinho. Vindo desse jeito, já acabou de assinar o contrato, né? Tá feliz, né? Passa, Fabiano. Tá feliz. A La Pova de Vazinho Esporte Clube. Tive lá, tem 2 meses que eu estive lá. Eu estive lá naquele... Essa é o Ian, né? A equipe do Bugadense. É do Bugadense. Pode ir passando. Vai passando aí o próprio Ian, né? Ele é o Thales Bauer. Esse é um jogador da Baixada Fluminense. Passou pelo Flamengo. Teve toda a sua escola no Nova Iguaçu, com o Jânio Jorge, os presidentes. E também no Desportivo Brasil, da Trafic. Me procurou, me solicitou e nós prestamos este serviço para ele. Passa, Fabiano. Tá feliz lá em Portugal. Isso aí foi um presente de Deus que eu recebi. Esse trabalho foi dentro do Degase, no Rio de Janeiro, na instituição dos menores infratores. Sidoff, né? É o nosso amigo, o Sidoff. Porque o que está ao lado ali, tem um rapaz ao meu lado. Tem um Sidoff, eu estou no meio e tem um lado. Aquele rapaz é italiano, é o Max. É um ator. É um ator italiano, filho de uma brasileira com italiano, um grande amigo meu italiano, Pode falar. de Milano, e a qual participou comigo desse trabalho, que o Sérgio Cabral nos requisitou na época para poder prestar aos menores. Com Integrar, foi o nome do projeto. Integração social através do esporte. Passa, Fabiano. Esse é o Ian. Passa, pode passar. Vai dando, agora pode passar as fotos mais um pouquinho mais com mais velocidade. Pode passar, Fabiano, vai passando mais um pouquinho mais de velocidade. Esse é lá no sistema carcerário, né? Os diretores. Isso é em Toulouse, na França. Lá no clube que nós tínhamos parceria também. Vai. Isso é em Paris. Seleção brasileira Isso. juvenil, né? Em Paris. Você é um atleta brasileiro ali que trabalhava conosco, eu prestava serviço para ele na época. Daniel. Vai, pode passar, Fabiano. Esse é o Messier Liverard. Passa. Isso aqui é o Morro da Coca-Cola, em Arraial do Cabo. É o nosso projeto com as crianças. Passa, Fabiano. Na rádio. Isso, na Rádio Fluminense. Passa, pode passar. Uma vibe. Pode passar. Esse é um dos parceiros, algum dos clubes que nós ajudamos com captação de investimento financeiro. Lá em Portugal. Vai. Alentejo. Vai.
Isso é em Portugal. Vai passar. Isso é um jogador lá do Sul Fluminense que eu levei pro Inter. Vai mostrar essa camisa lá dentro daquele campo lá que você mostrou ainda agora. Vai, mostra, quero ver. Tô morto. Vai passar. Bom, eu quero de coração parabenizar a você e quero também de coração parabenizar a grande família gremista, tá? Correto. Pelo brilhante título conquistado ontem. Quero cumprimentar em Cabo Frio uma família gremista roxa, tá? A família Galeotto. Parabéns a todos vocês, parabéns ao Grêmio. Representou com dignidade o futebol brasileiro, ganhando os 2 jogos. E parabéns ao homem da estátua do Grêmio, né, Renato Gaúcho? Renato, primeiro jogador dentro da própria equipe a ser campeão, né, da Libertadores e como técnico. No Brasil é o feito único. Eu quero fazer uma pergunta para você, por que você tem o nome de Anderson Finelli? Então, esse Finelli não vem de uma genealogia familiar, né? Até porque é um sobrenome francês, né? Em francês. Se deu pelo grau de relacionamento que eu tive com o falecido Gérard Finelli, né? Que na verdade nós pronunciamos na França Finelli. Ele era o dono do escritório, a qual prestava serviços o vice-presidente da FIFA, Jérôme Volk, Eric Lovey, entre Jorge Mendes, que eu citei, Arthur Fernandes, que é presidente do Conselho dos Agentes de FIFA de Portugal, entre outros e muitos outros nomes aí da bola, jogadores renomados e tal. Então, pela essa afinidade que ocorreu entre nós, essa relação, até posso dizer que paterna da parte dele comigo, que as pessoas começaram a me chamar de Finelli, não mais de Anderson. Então ficou Finelli. Mas o meu sobrenome é Monteiro Lima, né? Assis Monteiro de Lima, da minha família. Você jogou de futebol em que posição? Eu era um coringa. Em tratando da defensor. Quando você teve no Vasco foi lateral esquerdo, né? Foi lateral esquerdo. Mas dentro do Internacional, o Lisca, que hoje é o Lisca doido, né? Foi até qual clube agora? Ele teve um título aí de acesso, aí não sei se foi o Goiás, ou foi o Goiás ou Guarani de Campinas. Ele está num desses clubes, que eu me lembro que a camisa é verde. Enfim, o Lisca na época que me recebeu na base, eu cheguei na base. Depois eu passei logo em seguida pro Guto Ferreira, também que todos os dois estão grande amigo, se tornou um grande amigo. Pouco tempo, demorou pouco tempo no Vasco, por sinal. Pela base, e fomos campeões da Taça São Paulo de Júnior, na época com o Clayton, com alguns outros jogadores que também conseguiram emergir profissional. Vamos passar uma retrospectiva aqui pelos clubes que você passou? Sim. Vamos falar um pouquinho do Botafogo? Como é que foi sua passagem pelo Botafogo? Foi muito Você começou já silenciosa. falando que sua passagem foi muito silenciosa, modéstia, na base, juvenil, no ano de 1992. Nosso professor na época era o Augustinho, que é um grande amigo meu, que é o Pantera, depois trabalhou anos no mundo árabe. Então foi muito silenciosa. Como assim também no Vasco. Foi muito silenciosa. Então, como também no Internacional. Aí você já tá seguindo um de cada vez. Primeiro, vamos no Vasco. No Vasco você jogou de 96 a 97, né? Sim. Era juvenil na época? Júnior. Qual o jogador que se destacou? Nós tínhamos o Pedrinho, tínhamos o Felipe, que era o 7-9. Eram os únicos 7-9. Era aquele time horrível, né? Fraco, né? Eu me lembro que a primeira fotografia que eu tenho assim na minha mente assim sobre o Vasco foi num dia com bastante tumulto da imprensa, porque sempre a imprensa estava muito em voga em cima do Vasco naquela época por causa daquela seleção que eles conseguiram montar, né, 96 e 97. E eu me lembro que o Alexandre Campelo me levou até o túnel e falou: fica me esperando no túnel até eu resolver as coisas e te levar para o departamento médico para fazer os exames, aquele procedimento normal. Quando eu entrei no túnel, eu dei de cara, tomei um choque, eu dei de cara sentado, amarrando a esteira. Edmundo, Carlos Germano, Nasa, Nelson. Só. O Pimentel. Aí eu lateral direito. Isso, aí eu tomei um susto, tentei recuar, que é o Edmundo, né? Falou: olha, você tá indo aonde? Quem te trouxe aqui? Eu falei: o Campeiro, mas eu acho que ele errou. Falou: não, ele errou não, vem aqui, senta conosco aqui.
Aí eles começaram a caçoar, brincar comigo. E falou, pô, Pimentel, tu não falou que teu irmão agora tava aqui te visitando? Geralmente o papo começa assim, zoando. Aí eles começaram a dar uma gargalhada e tal, que aí falaram comigo, então, eu falei, não, vim me apresentar, agora eu vou participar da base do Vasco e tal. Me desejaram boa sorte e entraram. Porque dentro daquele vestiário profissional tem uma saída já pro campo, né? E aí entraram, então foi a primeira impressão e a primeira imagem que eu tenho assim no Vasco. É um clube que também eu aprendi a amar. Tenho um grande carinho pelo Vasco. Obrigado, a família vascaína agradece. Sim, o Eurico, Álvaro, os filhos. E você está falando com o representante ferrenho dela. O Nilson Gonçalves. Nilson, nós tivemos uma passagem muito grande no Vasco lá. E seleção brasileira. Seleção brasileira na época dos campeonatos de seleções que nós fizemos em Friburgo, Teresópolis, Campos, lá sempre pelo norte do estado aqui. Sim. Era o Mundialito. Quando começaram os Mundialitos, foi exatamente aqui. Master? O Eurico, na época, era o diretor de da Master? CBF. Não, de juvenil. Ah, de juvenil? Juvenil. Foi... Em que ano foi? Começou lá na época de 80, por aí. Ah, dos anos 80. Começou aí. Agora tem os mundiais da FIFA. Tem os mundiais da FIFA. Agora tem os mundiais da FIFA. Antes eram os mundialitos que a gente realizava aqui no Brasil. Sim. E eu fazia aquela parte do cerimonial. Correto. Até hoje existe o hasteamento da bandeira, que a pessoa levanta a bandeira, 4 pessoas segurando a bandeira. Foi ideia minha aquilo ali. Okay. Que Pioneiro. Antigamente era no mastro. Né? Gênesis. Na criação. Exatamente. Anderson, eu quero fazer uma pergunta para você. Eu não sei se você me autoriza a fazer. À vontade. Vamos falar sobre o Barra Mansa? Claro. O que aconteceu realmente no Barra Mansa, Anderson? O que aconteceu? Foi uma passagem desastrosa, você acha? Não, eu costumo dizer para os próximos que em nada que eu vivi no sul, na região sul-fluminense do Rio de Janeiro, foi desastre para mim. Foi uma região que me acolheu no momento que eu precisava daquele abraço pessoal das pessoas da região ali, sul-fluminense. Eu digo Rio Claro, que é uma prefeitura, que é uma prefeitura ali ao lado, uns 20 minutos de Barra Mansa. Volta Redonda, uma cidade que eu sempre vou guardar com extremo carinho no meu coração. Sou ainda uma pessoa muito participativa, de alguma maneira, dentro da região. Deixei bons relacionamentos, bons laços, no período que eu fiquei de 3 anos. Politicamente, que eu também atuo politicamente, tal qual também na minha saga que é esportiva, hoje como gestor. Só que no Brasil ainda nós estamos ainda num retrocesso muito grande acerca de profissionalismo, né? Em clubes que eu digo assim, eu não vou nem dizer de menos expressão, porque o Barra Mansa é um clube de uma expressão muito forte. A história do Barra Mansa é bonita demais. É o primeiro clube, se eu não me engano, no Brasil, né, que se tornou profissional. E o último jogo do Barra Mansa, o penúltimo jogo do Barra Mansa na 3ª divisão, antes dele subir para a 2ª, foi contra as Prof. Eu não sabia. Lá no Leão. A história é muito linda. Hoje está completando 109 anos de história o clube. E, infelizmente, eu tive o desprazer de ter assinado acordos com uma pessoa impugnável, que é o presidente atual, que já está prestes a sair em dezembro, agora dia 11, que é o Anderson Fiorentino, que é o presidente do Barra Mansa, um cara não cumpridor dos seus contratos, das suas palavras, e que fez o que fez. O Barra Mansa hoje está na 3ª divisão. Nós tínhamos um contrato assinado, a Seven Soccer. Eu ia exatamente, é a minha próxima pergunta. A Seven Soccer tem um contrato, é verdade, assinado, que nos leva a 4 anos de feitos, mas fomos impedidos de cumprir o contrato por questões internas e amadoras ainda, né? Pior é isso. Nós estávamos com a empresa parceira que iria fazer a reconstrução do estádio, Leão do Sul, há 4 anos que não é feito nenhum tipo de jogo profissionalmente ali dentro daquele campo. Nós estávamos já com tudo muito bem amarrado, muito bem detalhado, acordado com a empresa Queiroz, que iria ser responsável para a obra. Nós tínhamos o Jair Peixoto, empresário do Luan, campeão ontem pelo Grêmio, que esteve conosco aqui no Rio de Janeiro e na cidade, como um parceiro maior na questão de investimento financeiro.
para o clube, de dar uma injeção administrativa financeira no clube, uma revitalização que já sofre de alguns anos. Só hoje de dívida o Barra Mansa tem 600 mil, agora 3 milhões com a dívida do contrato que romperam comigo. Eles já tinham 600, agora foi para 3 milhões e 600. Meu Deus do céu. Então é uma situação... Agora, eu no meu caso, por amor e carinho pela marca do clube, é que eu não estou apertando essa questão. Já que você falou de Seven Soccer é futebol de... Seven Soccer é uma empresa de gerenciamento, consultoria e assessoria esportiva. Mas seria a tradução... Seven Soccer, futebol 7. Futebol 7. Mas na verdade eu não coloquei... Você estava... esse futebol 7 tem alguma coisa a ver do início daquele futebol 7 que... Não. Mas teve um futebol 7 de apresentação. Não, até hoje. Ainda tem até hoje. Até hoje. Que eu ajudei muito. Bandeirante, Luciano do Vale foi um dos percussores. Eu ajudei muito o pessoal. Aliás, quem eu não ajudei no futebol eu fui o artilheiro dos artilheiros no futebol 7. Mas deixa eu só dar um adendo. O 7 foi algo que foi criado, só que é futebol em inglês, né? Mas o inglês não americano, londrino, né? Soccer. O 7 é por causa do número, que numerologicamente é o número da perfeição no numerologia judaica. Ninguém lembra desse número 7 por causa de um jogador que eu não sei. Garrincha. Não sei se eu vi ele jogar. Garrincha. Maior jogador Garrincha. de todos os tempos, chama-se Mané Garrincha. O nosso caso foi mais pela numerologia judaica. Né? Número 7, o número da perfeição. E no 7º dia, Deus viu que tudo foi perfeito. Então eu vou te contar uma história. Bebeto, quando saiu do Vasco, do Flamengo, foi vendido para o Vasco, ele jogava 3 jogos, machucava 2. Jogava 3 jogos, machucava, vivia sempre machucado. Um belo dia eu chamei ele, disse: meu amigo, Bebeto, posso fazer uma pergunta para você? Ele disse: pode. Você é de onde? Sou da Bahia. Cara, por que você está jogando com o número 10? Bota 7 na frente que você é filho do cara, rapaz. Joga. Nunca mais se machucou. Bacana. Coisas que acontecem no futebol. Então, outro dia eu comentando com ele lembrou desse detalhe. Ele veio com a América aqui treinar no Arraial do Cabo. Sim. Aí eu conversei com ele realmente lembrou. São coisas interessantes, né? Passagens que a gente... Experiências pessoais. São experiências pessoais. Mas a Seven Soccer, então, é sua empresa que você... É por isso que eu criei pós-morte ao Gerard. Inclusive, ele faleceu aqui em Búzios, no ano de 2013, na praia de Jeribá, um infarto. Ocasionado pelo infarto. Depois eu tive que tomar meu próprio rumo profissional, sem mais estar lotado e prestando serviço para a empresa dele. E eu criei então a Seven Soccer dentro dessa área de assessoria esportiva, marketing, faço elaborações de contrato, por causa dos cursos que eu trago comigo. Você também é empresário jogador? Não, né? Eu tenho uma linguagem, eu tenho um perfil, eu trato. Hoje, o interessante é que hoje eu tenho clientes como atletas do Grêmio, o Nicolas Careca, que está no Figueirense agora, emprestado, que eu cuidei 1 ano dos assuntos do Nicolas com o Grêmio. Eu fazia o papel do empresário por causa da minha linguagem e da minha condição didática, de cursos e de preparação que eu tenho pela FIFA. Mas eu não estou transitando como empresário de futebol. Agora eu vou tocar num assunto, depois a gente vai voltar sobre a sua área de atividade. Sim. Você também é militante da causa racial? Sim. Sou bem... Eu, na verdade, posso te dizer que, por Deus ter me dado a oportunidade de ter conhecido outros países, outras culturas, outras sociedades e sistemas, eu demorei muito a me despertar. E a educação passa a ser outra, né? Eu demorei muito a despertar. Eu sou filho de um bancário, do extinto Banco Banerj, parte da minha vida criada na Baixada Fluminense. Nunca tive, sabe, eu sempre costumo dizer para os amigos que eu não tive essa história triste, né? De passar fome, de estudar em colégio público. Graças a Deus. Meu pai, como funcionário do banco, deu condição de eu poder ter boas escolas, cursos, e eu estava muito bem acoplado, eu digo,
eu estava muito bem dentro do útero ali na Baixada Fluminense. Familiarmente. Na Baixada Fluminense, na Baixada Fluminense. Porque aonde tem essa totalidade, por ser a massa operacional do Rio de Janeiro, que presta serviço na casa das distintas senhoras, distintos senhores, então a massa operacional se clausula ali, na Baixada Fluminense, onde essa totalidade é de negros. Então, dentro de uma relatividade, eu me sentia muito bem confortável. Eu só comecei a me despertar por uma sociedade e um sistema doente, porque o racismo é doença. Qualquer tipo de discriminação é doença. Concordo plenamente. Então, eu comecei a me despertar para essa sociedade brasileira doente, né, na sua totalidade, vamos dizer assim, quando eu saí desse útero, né, vamos representar como útero, aquele lugar de aconchego, de calor. Foi quando eu fui para o Sul, em 98, e eu comecei a enxergar uma outra situação, quando, então, eu comecei a ver coisas que até então passavam um pouco desapercebidas aos meus olhos. Então, eu comecei a me despertar para a causa, comecei a procurar entender, a estudar, a me aprofundar. A valorização também. E a valorização da minha história em si. Exatamente. Porque eu fui para um local em 98, que é onde a sua maioria, totalidade, é descendentes europeus. Do Sul, né? Do sul do país. Tenho grandes amigos, deixei grandes amigos. Eu vivi 14 anos no Rio Grande do Sul. Posso fazer uma perguntinha? Sim. Recebia por essa causa? Era remunerado por essa causa, para defender essa causa racial, alguma coisa? Não, eu não recebo, porque eu sou militante até o dia atual. Não, de forma nenhuma, é de total passividade, até porque daquilo que eu tenho como religião, eu não posso pregar a divisão, então eu não também comungo com o radicalismo, né? Negros para um lado e brancos para o outro. Eu acho que nós teríamos como viver numa sociedade igualitária. É verdade. Vamos agora falar sobre... Já? Vamos agora falar sobre os seus projetos sociais aqui na região? Sim. Eu estou há um ano. Vim aqui por uma situação terrível que nós estamos passando familiar com meu pai, que tem uma doença degenerativa. Então, eu abri mão de algumas coisas pessoais minhas na Europa, porque, na verdade, eu estou desde 2015 residindo 6 meses em Portugal e 6 meses no Brasil. Então, esse desde o ano passado, eu não estou mais nessa viés. Então, eu caí aqui, estou há um ano aqui, e eu comecei também a perceber ao meu redor uma fragilidade muito grande nessa parte social, educativa, né, cultural, e assim, tão próximo de tudo, porque Israel é uma cidade com 38 mil habitantes, se eu não estiver enganado. Então eu vi que o Morro da Coca-Cola ali, aonde eu... E por que o Morro da Coca-Cola? Porque eu tenho um apartamento na prainha. Então está muito próximo de mim ali. E é uma realidade muito gritante, chocante, porque nós temos ali os apartamentos a qual eu resido. Contraste de duas sociedades, muito próximo. E não há como você passar desapercebido e fechar seus olhos para tal. É verdade. As crianças... Há uma difusão muito grande de gravidez precoce da parte das meninas, por falta de um reeducar, um reeducar social e sexual, falta de os meninos, infelizmente, difundem para um lado perigoso, né, que é da dependência química, por falta de nós, na verdade, nos imbuirmos de voluntariedade. Falta isso, muito voluntariedade, e também por falta de um incentivo a mais de poder fazer que a energia, o jovem, o adolescente, ele é dotado de energia. É muita energia a ser difundida. O padre Alex, da Igreja Católica de Arraial do Cabo, ele me falou, ele teve uma dificuldade muito grande para adentrar com os projetos sociais da igreja dentro do Morro da Coca-Cola. Ele disse que hoje ele está muito feliz com esse trabalho realizado, assim como a Igreja Católica. Ele fala sempre, tem diversas igrejas co-irmãs trabalhando em conjunto, Sim. que eu acho muito fundamental esse trabalho. Eu não tive essa dificuldade, porque eu consigo ter essa linguagem dúbia, essa linguagem dúbia, do gestor, que é toda uma formalidade, coloquial, e também com essas pessoas que eu, de alguma maneira ou de outra, me vejo nelas. Que tem uma carência familiar. Não, de alguma maneira eu me vejo nelas, porque eu tenho familiares também que moram em lugares
vamos dizer, precários dentro de algumas sociedades. Então, para mim ficou fácil esse trânsito ali dentro do Morro da Coca-Cola. Eu nunca vi dificuldade. Foi uma questão mesmo de uma expertise minha ter levado 2 jogadores do Morro da Coca-Cola para Portugal, para que de alguma maneira eu crie, porque a maior improbabilidade que o sistema desigual causa num ser humano é a perca da esperança e do sonho. Tu perdeu a esperança, tu perdeu expectativas de sonho, você não tem muito mais, sabe, a ver além do horizonte. Então, de alguma maneira, eu tentei fazer, e isso está causando um efeito, que eles podem entender que da maneira que o Ian e o Thales foram para Portugal, eles podem também estar acessíveis a eles. Você falou numa coisa que tem acontecido agora, que o Cabo Frio, depois a gente vai falar sobre Sim. isso, a antiga Esprof está fazendo trabalho de avaliação, a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso. E antes da avaliação, eu deparei com um garoto, que esse garoto estava na arquibancada fazendo uso das drogas. De dependência química. E eu vi na arquibancada o pai brigando muito com ele por causa desse ato. Eu me dirigi para ele. Primeira coisa que eu fiz, fui lá. Ele se assustou, porque a primeira coisa que eu fiz foi lá, dei um abraço e um beijo nele. Sim. Meu amigo, você me conhece, sabe quem sou eu. Eu te amo. E você? Gosta de você? O que você quer? Você gosta de jogar futebol? E tá sendo um dos... O futebol, ele é o esporte não era para ser. E está sendo um dos destaques dos treinamentos. O esporte não era para ser, mas que acaba sendo, de alguma maneira, uma ferramenta, dentro da nossa limitação financeira, né, de trazer a pessoa para perto de si. Porque você forma cidadãos, você cria uma certa conduta de um espelho. Eu agradeço muito a Deus, eu agradeço muito a Deus, porque as pessoas, por todas as maneiras, tentam fechar as portas para mim. Por todas as maneiras. Mas Deus é tão bom que eu não tenho nem chave das portas e elas se abrem para mim com uma leveza, com a suavidade tão grande, que a prática do amor leva a isso. Porque quando você pratica o amor, faz as coisas com amor e por amor a causa, as portas se abrem, não existe fechadura que tranca essas portas. E aconteceu hoje uma nova etapa que eu quero omitir aqui de falar, não vou falar também, mas também um outro personagem que aconteceu, que através do esporte, e as pessoas não valorizam o ser humano, e através do esporte tem tudo para integrar os jovens, ainda podem ser salvos por essa sociedade mesquinha, por essa sociedade que só vê o interesse próprio e esquece que o seu próximo é aquele que pode te ajudar. Está dentro, às vezes, da sua própria casa, suas famílias estão desestruturadas, eles esquecem as famílias e procuram trabalhar só em causa própria. Eu agradeço a Deus que eu nunca na minha vida eu procurei trabalhar, nunca na minha vida, eu falo nunca, em causa própria. Roberto, eu costumo dizer o seguinte, tá? Baseado na minha própria história de vida, que mais para os atletas quando eu faço palestras, porque o que a mídia, na verdade, o sistema vende, quando você se olha para o futebol, é uma venda muito errônea, sabe, para o ser humano, associando a elevação financeira dessa fábula financeira que se gira também dentro do futebol. Isso é uma fábula diante do grande contativo, do percentual que é muito mínimo dos jogadores bem-sucedidos e milionários, do grande número contativo de jogadores que nem salário mínimo recebem. Isso é estatística, quem estuda sabe. Então eu costumo dizer que essa fábula que vendem do futebol, do esporte, do cara chegar a um patamar elevado para poder ter muitas mulheres aos seus pés, ter
essa questão da autoafirmação suprida, tudo vã e passageira. Eu costumo dizer para os garotos que a educação, a cultura e o conhecimento é algo que ninguém nunca vai te roubar, você com 15, com 20, com 30, ou 50 ou 60 anos. E um cidadão, um ser humano com poder de argumento e conhecimento é um cidadão imbatível na sua causa que a qual ele milite, seja qual for, né? Então, eu acredito que nós vamos demorar muito ainda, porque somos uma sociedade muito prematura e nova, só temos 500 anos aí de história. Há muitas reformas ainda a acontecer no nosso país para que nós possamos chegar numa igualdade, numa desenvoltura educacional, porque o ponto maior no Brasil é atingir o estudo e a educação do jovem, com estudo diluído, para que ele não venha ter a ferramenta adequada para poder entender que carro, roupa, tênis, tudo isso não dá base nenhuma para o ser humano. Já estamos quase chegando no final do programa, eu quero fazer uma pergunta para você, que você tem um projeto social com um grande amigo, que eu só falo mal dele. Eu falo mal porque eu não gosto dele. Quando a gente não gosta das pessoas, a gente fala mal dele. Balbino? O tal de Jorge Balbino. Isso é um pai. Pode ser pai para você. Para mim é um pai. Para mim eu detesto. É um e pai. Digo na cara, tô olhando para você. Joga aqui na minha cara, tô olhando para você. Ele tá assistindo o programa? Se não assistir, ele vai assistir. Mas ele vai saber que eu só falo mal dele. É um pai. Eu só falo mal dele. Um abração muito grande pai. para você, para sua família, Jorge, com certeza. É um pai. Que Deus abençoe você, tá? O Orlando, seu irmão, que eu gosto muito dele, você sabe disso. Nós temos uma participação muito grande. É um e pai. parece que você está ajudando seu pai? Ele é um pai não só para mim, que estou há um ano só, um ano que eu estou só. Não é uma amizade de longa data, mas é um pai já, se eu não me engano, há 20 ou 30 anos, de muitos garotos. Um cara do bem, aquele do bem, pega a bicicleta dele, vai, funcionário público, não precisaria, é verdade, não precisaria, mas é um cara totalmente dedicado, sem nenhum retorno financeiro, tanto dos, hoje, administradores da cidade, tal qual também, nem de ajuda de comerciante, nada, faz o trabalho no campo que foi cedido para ele estar fazendo o trabalho dele ali. É uma pessoa, para mim, admirável, sabe, é um pai. Você sabe o que eu falei hoje para ele? Eu disse, Balbino, e saiu dele essa questão dos 2 meninos para Portugal. Quanto tempo, eu falei para ele, quanto tempo eu venho convidando você para se associar e ajudar-nos no trabalho com as Asprof. Mas Deus é tão bom que não fui eu que te procurei. Ele que colocou você aqui nas Asprof. Se Deus quiser, a gente vai fazer um trabalho. Por falar em Asprof, que agora é Cabo Frio Esporte Clube, eu quero perguntar para você, tem alguma ligação tua com o Cabo Frio Esporte Clube? Sim, eu quero deixar na minha curta passagem de vida aqui nesse, tão curta que é a nossa passagem aqui nesse mundo aqui, alguma memória boa onde eu tiver. Foi assim em alguns lugares, como eu falei aqui no Sul Fluminense. Eu quero sair do local e deixar, sabe, deixar o seu legado social. Esse cara de alguma maneira contribuiu. Claro que nós também temos nossas... É tão bonito quando a gente deixa o legado social, né? Claro, nós também temos nossas oposições, tem pessoas que gostam, não gostam. Ainda mais eu costumo dizer, eu não me escondo de ninguém. Se você me perguntar as minhas improbabilidades e os meus defeitos, eu sei falar de có e coteado. Qualidade, eu deixo que as pessoas, com as minhas atitudes, conotem. E o Cabo Frio, tal qual o Atalaia, o Pontal do Atalaia, são... Quero agradecer, por sinal, a um amigo que me apresentou a você, levou dentro da minha casa, tá? Um grande abraço para você, Dalécio, que Deus abençoe você. Goleiro tá? Dalécio. Veio, inclusive, de Canavieira, da Bahia, para jogar nas Prof e ficou na região dos Lagos. E muito bem assistido na região dos Lagos. Então, o Cabo Frio foi uma questão que apareceu desse trabalho social que eu, de alguma maneira, eu realizo, e fui convidado através do Jorge Balbino, e
ele viu o meu comportamento com os garotos, levei-os até Portugal, levando antes em Dubai para eles conhecerem. E uma coisa, isso não tem dinheiro que pague. Eu me lembro quando eu cheguei em Dubai com eles agora, isso aí não tem dinheiro que pague isso. Dessas experiências mínimas, parecem muito pequenas, é que nos faz não desistir e não parar, porque nós estamos vendo que está dando certo. Quando eu cheguei em Dubai com o Ian Clayton, com o Thales Bauer não, com o Hugo, que é um menino de Angra dos Reis, e com o filho de um cidadão bem conhecido ali na região, que hoje é pastor evangélico, que se chama Negueb, né? Quando nós chegamos em Dubai, eu vi o brilho nos olhos deles, né, de vendo aquelas construções faraônicas, né? Tudo muito grande, tudo muito bonito, tudo muito. O Ian Clayton assim olhou para mim, não, ele falou, suspirou alto e disse assim uma palavra que eu nunca mais me esqueci. Ele falou assim: como Deus é bom. Eu estava na Roça Velha ontem, hoje eu estou em Dubai. Então, assim, sabe, são coisas que a gente, de alguma maneira, somos um prepositor disto. E nos dá uma recompensa de paga muito grande. Você poder ter oportunizado essa condição para esse jovem. Eu, de madrugada, o Rodrigo Vidal de Búzios, acho que todos conhecem aqui na região, um jogador, Rodrigo Vidal, entrou de madrugada também, sábado, falando comigo: Anderson, eu quero te parabenizar pelo que você fez pelo Ian. Porque eu vi o Ian numa situação já meio que totalmente de desesperança, de oportunidades no mundo do futebolístico. E hoje eu vejo o Ian lá bem, tranquilo, e isso você de alguma maneira foi um instrumento. Desculpa te cortar, mas não esqueça de falar sobre o Cabo Frio, que você ainda não completou. O Cabo Frio, ele apareceu dessa desenvoltura, desse trabalho social, que a qual nos deu a condição do Dalécio ver nosso comportamento, ver que poderíamos ser útil de alguma maneira para o Cabo Frio. Eu tive o grato prazer de conhecê-lo, né, e conhecer o presidente hoje atual, que é o Dr. Marcelo Santiago, uma figura. Por sinal, um abraço, meu amigo Marcelo, que esteve aqui a semana passada, a semana retrasada. Um jovem promissor na área de direito, advogado da SJD, junto com o Robson também, uma figura espetacular, pessoas do bem, e que a qual eu de alguma maneira vou tentar contribuir, agregar os valores que a qual eu adquiri na Europa, com alguns trabalhos que eu realizo até hoje em Portugal. Esse é o objetivo. Terceira divisão. Posso ser sincero? Pode. Posso ser sincero? Pode, lógico. Alguns vão ficar irritados com o que eu vou falar. Acho que eu não vou nem falar, talvez. Eu acho que todo ser humano, você, por exemplo, tem um objetivo. E esse objetivo... Perdão, pode falar. E esse objetivo, ele está enraizado em alguma razão. Com certeza. É uma realidade muito dura e vergonhosa para os atletas profissionais, essa terceira divisão do Campeonato do Rio de Janeiro. E é a maior vitrine do futebol mundial, se você quer saber. Mas é uma vergonha da parte dos organizadores. É verdade. É porque eu costumo dizer que é uma pelada organizada, tá ok? Dentro do Cabo Frio... É um amador melhorado. Dentro do Cabo Frio, eu falo porque eu administro 2 clubes na Europa, distrital, que nós temos com uma condição de estrutura administrativa e campo de primeira divisão aqui totalmente no Brasil. Diferente então, distrital, que é a 4ª divisão em Portugal. Totalmente diferente. Então, você esteve lá, você sabe o que eu estou falando. Então, o Cabo Frio, qual é a metodologia implementada que nós vamos tentar pôr em prática? Que o atleta esteja numa terceira, mas se sentindo totalmente amparado, valorizado, como numa primeira divisão. Não em termos de salários, né? Trabalhar dentro de uma realidade enxugada, parceria, com os pés no chão. O que o atleta quer? Ele vê a terceira divisão como uma vitrine, em primeiro lugar. Segundo, ele quer o quê? Uma boa didática em campo, uma boa condição de uniforme, ele quer não ficar passando certo tipo de constrangimentos de ter que ir aos jogos com ônibus roletinha, né, por si próprio, chegando no estádio de bermuda e chinelo. Ele quer estar numa terceira e gozar de uma infra de material esportivo numa primeira divisão, né, como ele vê na televisão.
Porque esse atleta, ao chegar numa primeira divisão, estando numa terceira com essa infraestrutura, ele já não perde psicologicamente, como muitos atletas se perdem. Você sabe qual é a por causa da grandeza, né? Você sabe qual é a minha primeira primeira divisão exigência para qualquer jogador que vá treinar profissional e de pré-mirim em seguida. Sabe qual é a minha exigência? Por favor, não me apareça aqui de chinelo de dedo. Porque é uma brincadeira um jogador profissional aparecer para fazer um trabalho. Porque é um embrião, um embrião que você está preparando para poder chegar numa situação melhor. Então é isso que você tem que fazer, é isso que nós fazemos aonde eu passo, não só sozinho, porque eu não trabalho solo, e é o que nós vamos tentar implementar aqui na região. Hoje, você ainda não viu o trabalho do Cabo Frio, mas a sua previsão de estar junto do grupo seria a partir de quando? Eu tenho eu tô com um tempo muito largo e isso é bom, isso é sadio, é saudável. O campeonato, se não me engano, começa em julho, mas a minha ideia, junto com os gestores atuais, é nós começarmos o trabalho a partir de março, porque a vida no Brasil, infelizmente, só começa depois do carnaval. Isso é um grande erro. Ainda bem que o carnaval é bem próximo. Vinho e pão de Roma, né? Vinho e pão de Roma. É verdade. Vinho e pão. E a nossa ideia é começar a março, para nós podermos já chegar bem, já com uma condição melhor no campeonato. Meu amigo, foi um prazer muito grande. Tá? Eu quero agradecer de coração a você. Prazer todo meu. Dizer para você que fiquei muito feliz com a sua participação no programa. Fiquei feliz com a sua participação. E eu vejo sempre o seguinte: quando a gente participa de alguém e mostra a casa da gente, é porque a gente tem interesse que as coisas dê sequência. Quando a gente se esconde, a gente procura, a gente sabe que não vai dar certo. Correto. Agora, quando você leva para dentro da sua casa, é porque você tem presunção. Correto. E eu tive um prazer muito grande de receber você. Eu também quero agradecer a toda essa região, que até então era muito nova para mim, que é a região dos Lagos. Tive uma experiência em 2012 aqui em Búzios, na época que eu transitava muito com o Gerard ali. Para mim tem sido uma alegria também Deus ter me colocado aqui nesse local. De alguma maneira nós podemos já estar, de alguma maneira, sendo frutos positivos para outras pessoas. Fique à vontade para suas despedidas aí, porque infelizmente nós tivemos uma hora um papo de amigo. Então, exatamente. Tem pessoas que nós não conseguimos conversar 2 minutos. Tem outras que nós conversamos... E nós ainda temos umas 3, 4 programas para fazer. Correto, tem outras que nós conversamos 20 horas. Sim, aproveitar a oportunidade, deixar o nosso programa também à disposição. Ok. Eu, inclusive, no gerenciamento dos parceiros, correto, vamos utilizar o programa, trazer com parceiro. O Adolfo Lopes, o empresário português. Vamos trazer para a parceria da televisão também. Claro. Entendeu? Correto. E se futuramente, até se tiver condição financeira, futuramente a gente fazer jornadas esportivas. Isso aí é tranquilo. Tá? Acho que seria de bom resultado para a região. Então, fica à vontade para a sua despedida. Bom, você que me assistiu de alguma maneira, se eu pude contribuir de alguma maneira com as informações que a qual eu passei aqui, muito bem pautadas as perguntas aqui pelo Roberto, já é um motivo de grande alegria e da minha presença aqui no programa. Que todos vocês fiquem com a paz, né, que excede a todo entendimento, que é a paz de Cristo. Essa é a paz que não há ouro precioso que pague para você poder obtê-la. É a resposta, é a palavra que eu posso deixar. Apertando sua mão, eu quero falar para você em casa o seguinte, que eu nem toquei no assunto, mas nós vamos conversar. O Anderson também é pastor. Mentira ou verdade? Eu até falei com você sobre isso, que não era nem talvez para poder isso ser pauta mas encerramento do programa, a gente depois volta para fazer o programa falar sobre essa questão. Tá? De coração, muito obrigado. Ok. Agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, a Nossa Senhora Aparecida e a você, meu nobre assinante, eu quero dizer que o Lugar no Pódio e o seu legado social vai ao ar todas as quintas-feiras, de 19 às 20 horas. Um beijo no seu coração, fique com Deus. Até quinta, se Deus quiser.
O verdadeiro sabor da pizza está na Pizzaria Toscana. Ingredientes selecionados e aquele tempero delicioso. Um lugar agradável para você e sua família passarem momentos especiais. Venha se deliciar com as mais saborosas pizzas. Ou, se preferir, faça o seu pedido pelo telefone 2644-3793 e entregaremos onde você desejar. Pizzaria Toscana. O sabor da verdadeira pizza. Avenida Vereador Manuel Antunes, número 210, Braga, Cabo Frio.